Jarvis tá aí? À sua disposição, senhor. Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira e o fim está chegando. Fala galera, aqui é o Bruno do Marca Página e sorria, você foi substituído pelo ChatGPT. Aqui é o Vini Menezes e nem tudo que não é verdade é mentira. E no Bueiro Nerd semana a gente vai falar sobre o futuro da humanidade baseado em único e exclusivamente nossa opinião. A gente vai falar aqui sobre assuntos sérios. Vamos aqui ter um debate muito longo e extensivo sobre tecnologias novas que estão surgindo por aí. Ao decorrer da conversa você vai ver que nós não concordamos sobre qual deveria ser o rumo da humanidade. E eu convido você a participar dessa discussão aqui nas enquetes, cara. Vai ter perguntas aqui para você responder e ajudar esse programa a ser cada vez melhor, tá bom? Acompanha a gente lá no @BueroNerd no Instagram. E também vai estar na descrição @marcapágina, é claro. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Aproveita que você tá aí, dê 5 estrelas, tá? Segue a gente lá no Instagram, comenta, fala pra gente lá, a gente responde todo mundo. Ajuda a gente porque temos estabelecido uma meta, gente. Quanto que a gente tem que crescer até dezembro? Qual é a meta até dezembro? Sei lá, a gente tinha meta? Não sabia não. Vamos estabelecer uma meta, vai. 7 mil até o final do ano, acho que dá? É realista. Chegamos a 5 agora? Vai, realista, até o final do ano, 7. Tá, pode ser. Vai, gente, ajuda a gente a chegar nessa meta até... Essa meta que a gente planejou na nossa reunião trimestral há alguns tempo atrás. Sim. Essa meta aí. Enfim, vem com a gente que o papo tá muito bom. Hasta la vista, baby. Com certeza um assunto que vai estar nas retrospectivas de 2023 de todos os canais do YouTube, inclusive deste podcast, é inteligência artificial, porque foi uma das paradas mais comentadas de 2023, porque o público em geral passou a conhecer várias, de tudo quanto é tipo de utilidade, para texto, para foto, para vídeo, e não param de surgir mais. E aí, como inteligência artificial já foi usada na cultura pop muitas vezes para justificar o apocalipse, surgiram muitas pessoas que estão alertando contra os possíveis perigos da inteligência artificial que vai dominar o mundo. Eu gostaria de perguntar para vocês dois, meus caros amigos, essas pessoas estão mais perto da histeria ou estão mais perto da profecia? Vocês acham que elas estão corretas em alertar sobre esses perigos que alguns dizem que daqui a alguns aninhos, nós estamos pensando em 50 anos, não, em 10 anos já podemos ter aí uma Skynet sendo anunciada. Pra mim, é maluco. Uma coisa que eu aprendi é... Nunca diga nunca, mas assim... É muito pouco provável disso acontecer, apesar de já termos casos não tão distantes assim, que foram alarmantes. Há uns anos atrás, antes da galera começar a falar de ChatGPT e companhia limitada, o Facebook tinha desativado uma área de IA deles, porque o bagulho foi evoluindo e começou a falar umas paradas que ninguém tava entendendo. Aí eles, opa, Houston, we have a problem. E eles puxaram o plug. Eu acho que chegar nesse nível não é tão louco assim, mas putz, velho, tem tanto fail-safe hoje em dia, e tipo, eu não acho que chega no ápice do caos assim, tem muita merda pra acontecer antes, sabe? E fique claro aqui, pra vocês que estejam nos ouvindo, talvez a gente vá, nós três aqui, a gente tá tendo um fluxo de pensamento, tipo assim, calma, o apocalipse não vai chegar amanhã, tá ligado? Mas isso não quer dizer que com o aumento do número de inteligências artificiais e de suas utilidades, que alguns empregos, por exemplo, vão ficar desatualizados, e que isso vai acontecendo nos próximos anos aí. E aí, recentemente viralizou um corte da participação do Castanhari no Podpah. Então, esse áudio principal, eu tava querendo falar dele. Tá, calma, eu sei onde você vai chegar, mas assim, existem nuances aí. O que ele falou a respeito de, por exemplo, da dublagem, ele está muito correto no que ele tá falando. Eu vou até pedir pro Júnior botar esse áudio aqui. vai ter a voz do Brad Pitt em português, não e é mais dublado. do que isso, né? A boca dele vai mexer em A português boca também, dele tá? vai mexer em português. Isso já tem teste. Já funciona, Ele vai filho. estar falando assim, ó, exatamente assim, o Brad Pitt vai estar assim A no filme pra boca você, dele filho. vai mexer, a voz dele vai ser a voz do Brad Pitt em português, não é tipo uma voz dublagem. Eu tô falando, cara, disso acontecer em meses, daqui meses, não é nem ano, porque a tecnologia já existe. Então imagina... Todo mundo vai abraçar. Vai ser mais barato, vai dar mais dinheiro. Imagina o a que voz vocês do Brad entrevistarem Pitt. aqui, vocês estão entrevistando o Capitão América da próxima vez, se pá, o cara que vocês contrataram pra fazer a tradução simultânea, eu tô falando, vai todo mundo perder o emprego.
Porque hoje você vê que a dublagem, você pegar a voz do próprio Castanhari e botar em inglês, não tá perfeito. Mas daqui a alguns anos vai estar perfeito, tá ligado? Aí você pode, por exemplo, a Disney tem um filme com o Johnny Depp, e em vez de ter que pagar toda uma dublagem de um filme, eles assinam lá um contratinho e a inteligência artificial vai botar a voz dos atores em português e safe. Ou seja, a gente tem toda uma corrente de profissionais que terão perdido seus empregos, tá? Tá, mas isso daí é uma discussão que, cara, isso daí é tecnologia. Muitas pessoas devem ter questionado os automóveis porque acabar com o Nossa, trabalho do eu Rick. sabia que tu ia usar esse exemplo. É. Eu sei, tu vai falar, nossa, é a mesma coisa que você, sei lá, proibir a lâmpada de ser inventada pra proteger quem trabalha com vela. Então, cara, mas é isso, velho. É evolução natural. Ninguém tá fazendo um complô contra os dubladores. Temos que acabar com a dublagem. Não, mano. Não, mas ela uma- vai acabar. Tudo bem, mas isso aí é um efeito colateral. O único jeito de, vamos supor, proteger essa classe seria o sindicato dos atores, qualquer coisa assim, pressionar o Congresso Nacional pra poder aprovar alguma lei proibindo o uso de IA em produções artísticas. O que eu acho uma merda. Não acho que chega nesse estágio, até porque, tipo, É o único jeito. E isso que eu tô falando não são palavras minhas. O próprio Wendell Bezerra falou isso no Flow, na participação dele. Que a galera dos dubladores já tá conversando a respeito, porque a IA pode, daqui a muitos e muitos anos, acabar com muitas das áreas artísticas. Por exemplo, se a gente hoje já tem atores mortos que aparecem em filmes, o que impede que daqui a muitos e muitos anos dê pra fazer um filme com atores sem ator nenhum? A computação gráfica consiga reproduzir exatamente um ator. Aí pronto, acabou os atores. Faz tudo por computador. eu não duvido que isso vai acontecer, mas eu acho que o que vai acabar acontecendo, como eu vejo esse tipo de uso pensando em coisas artísticas. Pra mim, é pra, por exemplo, falando que isso tudo tá ultra avançado, tá? Que em Deadpool 3, o dublador do Wolverine, que já faleceu, Sim. vai conseguir continuar mantendo a dublagem. E isso pra mim seria um bom uso. E coisas nesse sentido, porque Nossa, é legal, hein? isso eu acho que seria animal. Mas assim... Eu vou discordar de vocês, eu acho isso aí uma merda. Me dá um motivo pra isso ser ruim. Pega um dublador vivo, cara. Simples assim, cara. Não, mas aí você tá falando de um personagem que tem, tipo, uma de uma tradição, tipo, é um cara que tem um baita de um renome, é um baita de um tempo. Não, eu acho extremamente válido. Não, velho. Quer dizer que quando o Guilherme Briggs morrer, não pode surgir outra voz do Superman. Vai ter que reconstruir a voz do Guilherme Briggs em IA, ou seja, por um saudosismo dos fãs de dublagem, vamos tirar o emprego de um profissional que poderia estar ocupando aquele lugar. Eu vou te dar um próprio exemplo da história do Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs imita a voz do Orlando Drummond quando ele faz aquela parte do Pop Scooby-Doo, pô. Tá, o que que tem? Ele imita, ele faz igual. Ou É um seja, profissional de dublagem, de atuação fazendo isso. Ou seja, as pessoas e até a direção vai escolher quem? Quem faz igual, porque ele quer o quê? Manter a tradição. O Então, lance que você não entende que eu tô defendendo é o quê? Não é... você deve ter algum contrato velado aí com a galera aí da dublagem. Não, cara. E a Não, gente velho. Fica querendo aí ficar... Eu acho zoado ficar botando robô em arte, cara. Por quê, mano? Arte tem que ser feito por gente, tem que ser feito por humano. Se você tá seguindo essa lógica, você é contra a CGI. Nada a ver. Porque pra fazer o CGI atualmente, você precisa de profissionais que fazem a arte, pô. Por enquanto, o que garante que daqui, sei lá, 10 anos, você vai literalmente meter um promptzão. Vamos lá, a abertura de Invasão Secreta foi feita com o IA. E é uma merda. É uma merda a abertura, pô. Ué, mas o roteiro também foi escrito por gente, é uma merda também. E aí? Merda por merda, tá tudo uma merda, pô. A Invasão Secreta é maneiro, tu não tá nem vendo pra dizer isso. Pra mim tá cedo pra falar mal de Invasão Secreta, mas assim, eu acho que faz parte do mesmo jeito que a tecnologia ela foi evoluindo a ponto de se tornar um baita de um aliado pra resolver problemas complexos, ela vai continuar resolvendo, só que agora de uma maneira mais fácil ainda, e justamente pelo fato da gente estar numa era tão fácil de você gerar toneladas e toneladas de informação, tipo, eu não acho que os artistas, via de regra, eles vão perder empregos a rodo, porque uma das premissas básicas pra toda inteligência artificial funcionar é você ter material de referência. Se você não tem um material com muitas vezes original, e eu não acho, a gente tá num ponto que vai ter tanta coisa sendo gerada pela IA que a IA vai conseguir se autoalimentar tão cedo. Não, eu concordo que não estamos nesse ponto. Mas o que não falta é, por exemplo, arquivo pra se basear. Se eu quero, por exemplo, que a IA tenha a voz do Harrison Ford, o que não falta é filmes e séries com Harrison Ford pra poder fazer aquela voz perfeita. Tá, cara, mas o ponto é, eu acho que quando você vai pra esse lado,
você não tá vendo o básico da situação. Do mesma forma que você tem filmes dublados, filmes legendados, eu acho que o mundo em si, com a inteligência artificial, vai se ajustar desse jeito. A empresa que quiser fazer um filme com dublagem, vai fazer um filme com dublagem. A empresa que quiser fazer filme com IA, faça um filme com IA. O povo, as pessoas vão decidir o que elas querem, o que elas preferem. Eu acredito nisso, que tem que ser assim. Você pode fazer do jeito que você pode fazer do jeito. Você vai ter a arte gerada por IA? O povo nem vai saber a diferença, mano. Ele só vai ver que as vozes estão diferentes. Mas esse é o ponto. Vai chegar num ponto que as coisas vão ficar mais baratas a ponto de, tipo... Do mesmo jeito que, por exemplo, tem galera produzindo filme com celular, porque, tipo, o bagulho tem a qualidade de uma câmera absurda hoje em dia... Vai acontecer com a galera, tipo, o que vai pegar é que vai ter a galera mais saudosista, só que eventualmente as produções com IA, elas vão tomar conta, imagino eu, porque, cara, vai ser barato fazer e se fizer bem feito, vai ser difícil distinguir. Se liga. Diferente do caso, por exemplo, surgiu o carro, acabou a galera da carroça, mas o carro melhora a vida de todo mundo. Surgiu a lâmpada, acabou com a galera da vela, mas a lâmpada melhora a vida de todo mundo. No caso, vamos supor, esse caso, por exemplo, dos filmes, não existe nenhuma vantagem pro público em geral, para nós clientes. A única vantagem disso tudo é a empresa ganhar mais dinheiro economizando, não tendo que lidar, tendo que pagar esses profissionais. Não tem nenhuma vantagem para nós consumidores o uso da IA para produção artística. O só vai ferrar com toda uma categoria e nós clientes não vamos perder em nada, não vamos ganhar em nada. Vocês estão defendendo única e exclusivamente que o avanço tecnológico não pode ser parado. Gente, que isso? Cara, você tem que entender que se existe algum setor econômico Sim. e o povo, as pessoas não sentem falta, não faz diferença, ele simplesmente não deveria existir. Ele simplesmente não vai fazer falta. Júnior, bota a música da Internacional Comunista aqui, por favor. Cara, se liga, você não tá pensando no coletivo, mano. Você tá sendo muito individualista. Essa galera precisa ser protegida, cara. Você simplesmente tá querendo falar que, tipo assim, essa galera tá substituindo esse trabalho. Não, a gente não pode substituir esse trabalho porque essa galera vai ficar sem emprego. Mano, você tá simplesmente fazendo isso. Você tá querendo impedir que uma tecnologia avance pra defender uma área. Essa tecnologia pode ser usada pra várias coisas, mas eu acho que pra esse uso é prejudicial. Primeiro porque pra nós consumidores a gente não vai ganhar nada fazendo isso. Não vai ganhar nada. Tá, e por que ninguém reclama da galera contábil? Por que ninguém reclama dessa galera que faz toda essa parada e que foi tudo substituída por programas ou sistemas que fazem isso? Por que ninguém fala da galera que trabalha na fábrica, que foi substituída por robôs que fazem um trabalho dela bem mais rápido e com mais assertividade? Por que ninguém olha por eles? Mas porque você quer falar dos dubladores. Não, é isso que eu quero cara, te falar, tá ligado? Se liga, é porque a revolução que a gente tá vivendo neste momento é diferente daquela época. Por exemplo, quando o produtor, o cara que fazia sapato à mão, foi substituído pela máquina que fazia sapato, surgiu um mercado paralelo de mecânicos com certas máquinas que fazem sapato. Esse caso, atualmente, não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Quem vai dirigir a dublagem da IA? Hoje você já encontra vaga de emprego pra engenheiro de prompt, tá? Então, assim, você tá surgindo um novo mercado baseado nisso já. Então, o ciclo continua. Tá, mas é diferente. Os artistas irão acabar, ou seja, ou todo mundo vai pra área de TI, ou todo mundo será substituído. Não, certo é todo mundo fazer TI mesmo, né? Eu recomendo. Algumas categorias, cara, não pode simplesmente deixar de existir, ainda mais na produção artística. Se tudo quanto é tipo de arte for feito por robô, então arte não significa uma merda nenhuma. Nada a ver. Nada a ver o caramba. A Mona Lisa, a gente saber que foi o Da Vinci é uma Mona Lisa. Se o robô fizer a cópia da Mona Lisa, não significa nada. O robô faz uma arte aí pra mim, ele vai e faz. O que significa aquilo? Nada. Porque o robô não tem alma, não tem querer, não tem Eu tô te desejo. falando que não tem nada a ver, não é isso. Isso aí é verdade. O que eu tô querendo te dizer é que não vai acabar a arte. De qualquer forma, vocês não conseguem ver o quanto seria zoado ver um filme inteiramente por IA, tipo, sem nenhum ator real, por exemplo? Cara, primeiro que isso daí é uma parada que tá tão distante, mas tão distante. Tá, isso tá distante, porque nem a tecnologia de rejuvenescimento tá perfeita ainda. Não, mas eu acho que daqui a pouco vai estar. Mas o que eu quero dizer com distante isso que você tá falando? Isso é uma realidade que eu acho que a gente vai ter que se preocupar daqui a, 20, 30 anos. Porque eu sinto isso. A galera tá com uma parada de parece que não entende como é que funcionam essas evoluções. E aí, por exemplo, esse próprio vídeo do Castanhari eu acho muito problemático. As pessoas começam a
ouvir essas paradas e começam a ficar achando, mano, que o ChatGPT, o próximo ChatGPT vai, tipo assim, controlar a sua casa. Vai ser o robô, tá ligado? Lá o filme do Smith, aquela merda. Então, tipo, está tendo uma histeria com relação a isso, que não é assim. A tecnologia evolui. Mas ela não evolui tanto quanto já evoluiu. Existe uma parada chamada Lei de Moore, que foi instituída pelo presidente ou criador da Intel. Esqueci o nome dele agora. Mas a Lei de Moore basicamente definia que a cada ano o poder computacional da humanidade dobraria, no mínimo. E isso foi verdade por muitos anos. Só que de alguns anos pra cá, esse poder computacional não tá mais acontecendo. A Lei de Moore não tá mais funcionando. Porque a gente não está conseguindo evoluir com a mesma evolução que a gente fazia antes. Então toda essa preocupação que a galera tem de evolução computacional, de aprendizado de machine learning, beleza, evolui muito. Mas, cara, demora bastante. Não é isso. E ainda nesse caso de gráfico, que você ter filmes e vídeos, tem uma parada muito absurda que é o Vale da Estranheza, que pra conseguir fazer uma coisa que no nosso olho não fique no Vale da Estranheza, mano, vai demorar muito tempo. Muito. Isso eu concordo. E com gente que faz o negócio na mão, no computador na mão, não conseguiu até hoje fazer um negócio que não caia no Vale da Estranheza, agora imagina uma IA que faz isso automatizado. Eu concordo. Sem contar que tem um gargalo absurdo em termos de recurso computacional pra você fazer isso, né? Por exemplo, Exato. Falando do próprio ChatGPT, a versão Ultra Premium Plus de lá mais recente, ela é melhor, etc e tal, só que você não consegue usar com a mesma frequência porque ela exige muito mais recurso computacional. Então, assim, existem barreiras do ponto de vista de... Se a gente tá falando, por exemplo, de gerar uma imagem já consome uma quantidade X de recurso computacional, gerar um filme, a gente tá falando de um volume ridiculamente maior. Então, tem chão ainda. Eu concordo que tem chão, mas vocês entendem, o meu ponto é o seguinte, que essa discussão... É o ponto dos dubladores. Essa discussão dos dubladores é uma versão soft dessa discussão. Se a gente tá disposto a, por exemplo, essa categoria que se dane, o mundo tem que evoluir, por que daqui a uns 50 anos a gente não faria isso com os atores, tá ligado? Não tem por que pensar que, não, com os atores não, com os atores isso vai continuar acontecendo. Eles não sentem nada. Não sentem fome, não sentem sono. Eu tenho. E tenho até mesmo sonhos. Seres humanos é que têm sonhos. Até cães têm sonhos. Você não. Você é só uma máquina. Uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Eu acho que essa discussão é uma discussão errada. Eu acho que o que a gente tinha que estar discutindo com relação à inteligência artificial não é isso. Mas é o que pode acontecer segundo Missão Impossível Acerto de Contas. Nossa. Quero trazer aqui um filme que trouxe um vilão real, uma ameaça real. E surpreendentemente do tempo presente, né? Tipo, o auge do chat GPT e meter esse vilão, tipo, nossa. Não, e eu já fiz coisas daquele tipo que eles expõem como uma ameaça do filme. Que basicamente, aqui só pra dar um contexto, um panorama só pra quem não viu, não sem spoiler, mas basicamente a ameaça que eles estão tentando evitar no filme, né, e controlar, é uma inteligência artificial que, se algum governo, alguma nação conseguir ter a posse dela, ela vai conseguir basicamente controlar a verdade. Ou seja, ela vai conseguir ditar o que é real ou o que não é real, porque hoje as pessoas são facilmente manipuladas por mídia. Então, assim, a ideia, basicamente, é que se algum governo conseguir isso, ele vai conseguir, por exemplo, criar narrativas, levantar movimentos e assim controlar situações. Controlando o movimento, ele consegue gerar batalhas, guerras, e isso gerar situações absurdas. E por ele ter esse poder computacional, ele consegue calcular possibilidades de eventos, de coisas que podem acontecer e assim gerar... Mano, é muito real. E isso acontece. E eu acho que isso que as pessoas deveriam se preocupar mais, nesse potencial maléfico das inteligências artificiais. Não se o dublador vai perder o emprego. Pô, nossa, quanta falta de sensibilidade. Como se o cara que fosse dublador há 40 anos, ele pudesse simplesmente largar a carreira e vai trabalhar no TI agora, velho. Vai lá. Mas assim, sobre esse lance, o que eu acho que vai acabar acontecendo num cenário muito extremo das coisas, o que eu não acho que vai acontecer, vai rolar que nem rola, por exemplo, mano, teatro. Teoricamente, tipo, quando surgiu a TV, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus.
tá aí até hoje, firme e forte. Se tornou uma parada um pouco mais... Underground. Exato, mais nichada e tudo mais, mas não deixou de existir. O que provavelmente vai acontecer é a mesma coisa com dubladores, etc. Tipo, o filme vai acabar tendo um selinho, tipo, IA free, qualquer brisa dessas pra falar, isso aqui é arte de verdade porque nenhuma máquina foi usada além do necessário, sei lá, qualquer brisa assim. Eu aposto que vai ter essa vibe. Pô, o Nolan tá metendo não CGI no Oppenheimer. Então. Pô, mas, de novo, a TV melhorou a vida de todo mundo. SA só vai melhorar a vida de alguns empresários. Só isso. Por que você acha isso? Por que você acha que não vai melhorar a vida? Acho que você tá tendo uma visão bem básica da situação, bem limitada. Porque, primeiro, a velocidade de produção seria absurda. Segundo, vazamentos. A gente não teria uma pancada de vazamento que existe. Nossa, esse é um problema muito irrisório perante o problema de desemprego, velho. Dane-se os vazamentos, não, cara. Peraí. Pra mim, dane-se realmente vazamento. Tô te levantando um ponto. Porque o meu primeiro ponto pra mim, eu acho que a produtividade seria absurda. Porque, primeiro, se a gente tiver inteligências artificiais ajudando em produções de filmes, a gente pode cortar uma pós-produção de filme de que às vezes demora 1 ano e meio pra, mano, até menos aí, metade, 7 meses. E pra que a gente vai querer isso? Pra gente chegar no Tornado Vermelho mais rápido. Exato. Mas isso ia dar uma merda, isso ia ser uma saturação do mercado, ia ser... Nossa, pelo amor de Deus. Não. Saturação do mercado acontece por quê, Júnior? Porque tem demais de uma coisa que, em vez de ter 1 por ano, tem 5. Não, tá. A situação do mercado você tá falando na questão de venda ali, do público, tem né? demais de uma coisa que eu queria a ponto de eu não querer mais. Tá, mas aí isso aí é um caso que é só eles balancearem e fazerem mais produções de qualidade, não precisa ser do mesmo nicho. O que dificilmente vai acontecer com a inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial, ela funciona por algoritmo, cara. Mas você tá ligado que a base do rolê é o prompt que tu fornece. Se você fornecer 2 prompts diferentes, em teoria você tem 2 bagulhos diferentes. Exato. Eu acho que ele não entendeu que eu tava falando de pós-produção, tá? Falando, tipo assim, o diretor fez lá, gravou o filme, fez tudo, Entendi. Tá. E aí, em vez de ficar 1 ano e meio na sala de edição fazendo aquilo ali, simplesmente o diretor e aquela equipe ali não vai ter que ter aquela pancada de gente trabalhando, saturando, galera tendo que ficar aí igual corno, trabalhando igual você vê aí polêmicas de estúdios. A galera de VFX. De VFX aí, da ILM. Totalmente, tipo, trampando segunda a segunda, querendo parar, mas não pode, tendo depressão, burnout. Você tá falando que, tipo, uma solução pra melhorar a vida dessas pessoas, que assim, o mais comum não é, por exemplo, uma pessoa que veio do além se tornar super especialista em IA pra dublagem. A chance de serem dubladores, diretores de dublagem e toda essa galera que já está imersa e sabe as nuances, etc, pra de fato conseguir falar o que é bom, o que é ruim, é essa galera que vai acabar fazendo isso. Não vai ser o seu Zé da esquina que, mano, sei lá, fez um curso de IA na Hotmart. Mas aí vai ser um punhado, tipo, dos melhores, e depois isso vai resultar no que eles também não serão mais necessários. Em algum momento nem eles serão necessários mais. Mas aí você tá falando num cenário, tipo, fim do mundo real. Muito, tipo, não é fim do mundo, é a evolução natural. Você tá falando de chegar nesse ponto, sei lá, quero assistir uma série do Homem-Aranha, vou digitar um prompt e eu tenho 12 episódios feitos por IA. Mano, a gente tá falando de... Se chegar nesse nível, vai muito, muito tempo. Você tá se preocupando com um negócio muito tipo, o bisneto dele vai ter que se preocupar com isso no fim da vida. Não, peraí, concordo. No caso dos atores, sim. Mas no caso da dublagem, eu não acho que falta tanto tempo assim. Eu acho que daqui uns 6, 7 anos. Porque é uma tecnologia que já existe hoje. Ela já existe, só falta melhorar. É diferente dessa do ator, por exemplo, que não existe ainda. E o que existe é extremamente bizarro, mal feito, esquisito. Você viu o comercial gerado por inteligência artificial? Deve ser feio, né? Deve ser feio pra caramba. Muito feio. E a inteligência artificial até agora não aprendeu como fazer algumas partes do corpo, principalmente as mãos, né? As mãos ficam é uma estranhas. parada muito bizarra. Dizem também que o olho, né? Que se você ficar olhando muito pro olho, tu vê que é um olho meio morto, que não passa tanta realidade. Mas eu queria dizer aí que o trabalho de designers em geral estão com gente contados mesmo. Nossa, eu nem falei disso ainda. Eu paguei o Mid Journey, o Mid Journey é
fenomenal, mano. Fenomenal. Eu fiz o logo da minha empresa com o Midjourney. Ninguém disse que foi o logo da minha empresa feita. Eu de toda a descrição da ideia da empresa, ele deu input pra ele, ele gerou, mano. Gerou várias opções. E depois eu falei, eu quero um fundo pro site da minha empresa baseado nessa logo. Ele criou o fundo. Ele criou ícones. Cara, muito bom, mano. Muito bom. Designer, esse eu acho que é o mais ameaçado de tudo. A gente tá aqui falando de dublagem, porque, por exemplo, a dublagem ainda tem outra complexidade, que é a localização. Você não só traduz o que o outro fala, você adapta certas palavras pro contexto brasileiro, você muda algumas coisas que são questões culturais e tal, piadas de contexto, de às vezes de estados. Tem personagens que falam com gírias cariocas, por exemplo, tá ligado? E isso é uma coisa que a inteligência artificial vai demorar, e aí sim, beleza, bota muitos anos na frente aí pra conseguir pegar. Mas agora, designer, eu acho que vai ser o caso que ele falou do teatro, mano. Que, tipo assim, só os profissionais mais brabo que vão conseguir se destacar, e ainda assim vai ser aquela coisa muito underground, tá ligado? E o cara vai ter que ser, tipo assim, muito me falta a palavra certa, tipo assim, ele dá muito valor pra que seja feito por um humano. Qual seria a palavra Preciosista. certa? Isso. Que eu não sou. Eu acho uma maneira, eu fiz aqui tudo com inteligência artificial. Nesse caso específico, vai parecer que eu tô sendo muito hipócrita, mas eu também não sou nem um pouco... Ficou bem claro que tu é hipócrita. Não parece. Não é isso, é porque o que acontece? O trabalho, pelo menos que eu vejo assim, da maioria dos designers, eles não são tão sinistros a ponto de eu dizer, pô, a inteligência artificial não tá nesse ponto ainda, tá ligado? A dublagem, se falar, pô, esse cara é um profissional tão brabo que a inteligência artificial não chega aos pés desse cara. O designer não tá nesse nível. Mas aí que tá, você tá falando de um problema que existe em qualquer área da vida. Tem uma galera medíocre, por exemplo. Tem gente que se diz designer porque mexe em 3 templates do Canva. E aí? Tipo, esse cara facilmente vai ser substituído. Do mesmo jeito, tem uma galera que faz uma dublagem que, tipo, mano, sei lá, parece que o Google Tradutor poderia fazer um trabalho melhor. Concordo, tipo a dublagem da primeira temporada de Umbrella Academy, né? Aquilo ali é um terror. Então, essa galera, tipo, tá mais perto do começo de ser substituído pela IA do que você pega um Guilherme Briggs. Então, assim, isso vai acabar acontecendo. Tipo, a galera medíocre vai rodar o quanto antes. Eu ouvi o Rafael Rossato falando a respeito disso. Ele é o dublador do Senhor das Estrelas, do Mario. E ele falou, tipo, pô, tô vendo mais dublagem merda. Como é que as pessoas são pagas? Como é que as pessoas conseguem emprego com a ameaça da IA vindo aí? Os caras ficam dando esse mole até agora e tal. E, tipo assim, eles mesmo veem, tipo assim, o medíocre, ele ferra com a classe inteira. Ah, isso em geral. Eu fico vendo muitos programadores com medo de inteligência artificial. Eu acho isso meio engraçado, porque eu acho muito bom. Eu uso como ferramenta de trabalho. ChatGPT é meu amigão. Pair programming o dia inteiro. Nossa, sim. Eu esqueci como é que faz uma regex pra limpar aquela string. Aí eu, pô, ChatGPT, essa é a string. Me faz uma regex pra limpar ela. Nossa, Aí eu, caralho. Muito bom, maravilhoso. Nunca mais vou ter que aprender regex, finalmente. Nunca mais. Adeus, regex 101, tipo, acabou. Então, tipo assim, mas essa é a parada. Pra você saber usar essas ferramentas, você não pode ser um zero à esquerda. Você tem que saber o que você tá fazendo pra saber o que pedir. Então, a parada da inteligência artificial é igual o Bruno falou antes, é o prompt. Então, tipo assim, o que eu peço pra ele? Então, tipo, não tem como eu chegar pro ChatGPT e falar, ChatGPT, quero um aplicativo que faça isso, que faça isso, que faça isso, que faça isso. É o Uber do sei lá o que, tá ligado? Aquelas ideias genéricas. Eu tenho uma ideia, você coda, e você fica com 30%. O pai do Júnior, inclusive, já veio essa pra mim, já. Eu lembro, verdade. É sério. Ele veio com uma ideia. É tipo aquela conversa entre o Stan Lee e o Steve Ditko, porque o Stan Lee demorou muito pra admitir que o Steve Ditko é co-criador do Homem-Aranha. Porque ele falava que ele criou sozinho. Sendo que não. Tipo, ele fez a ideia do Homem-Aranha, deu pro Jack Kirby. Jack Kirby falou, desenhou uma palavra que tinha nada a ver, que ele usava arma, todo musculoso. Aí o Steve Ditko foi lá e fez o design do Homem-Aranha que a gente conhece hoje. E ele falou, não, eu sou co-criador do Homem-Aranha. Ele falou, não, eu dei a ideia. Tipo assim, tá, mas a sua ideia sem o meu desenho não é nada. Não existe no mundo real, tá ligado? E é a mesma coisa do cara que chega com a ideia do aplicativo. Pô, eu queria um aplicativo que fosse tipo o Uber dos médicos. Ele leva coisa de hospital de um lugar até outro. Tá, e aí? Resolve aí. 50%. Fizemos o exato mesmo trabalho, né, cara? É complicado. E aí, tipo assim, tu não faz isso. A inteligência artificial não consegue ter esse input de fazer alguma coisa. Então você precisa saber o que tá pedindo. Ele vai te ajudar em coisas pontuais. Talvez alguma parada que tu esqueceu, algum pedaço de código, alguma função específica. Então, assim, a inteligência artificial atualmente, ela é mais uma parada que te ajuda, tá ligado? É uma ferramenta. É uma ferramenta. E é uma ferramenta que surgiu pra substituir ferramentas que hoje estão ultrapassadas. O lance é
no contexto empresarial, todo funcionário é uma ferramenta. Então as ferramentas menos úteis ao contexto geral da empresa serão substituídas. Mas isso aí, fazer o quê? Não posso fazer nada. Isso aí faz parte. Não, então, o lance é que eu concordo com vocês nesse nível. Eu acho que eu só tenho resistência especificamente à arte. Eu não gosto da ideia de robô fazendo arte. Porque pra mim, matou a arte. É tipo namorar um robô. Namorar um robô é a ideia mais merda do mundo. Mas eu vejo que a gente vai chegar lá. Isso já não tem. Já tem. Só que a gente olha pra essa galera e fala tipo assim, pô, maluco. Cara, é igual o episódio de Black Mirror. Eu comecei a ver Black Mirror finalmente. Eu demorei anos e anos pra começar a ver Black Pô, tu Mirror. esculachava a série sem ver. Como assim? Você falava, eu não vejo e nem faço questão. Falava com o maior desdém da série. Black Mirror? Black Mirror. Não lembro disso, não. Eu só nunca assisti. Mas aí o que acontece? Na terceira temporada, que tem o episódio da Peggy Carter, que a Peggy Carter perde o marido. Nossa, era ela. Era ela, era a Hayley Atwell. E aí o marido dela é aquele cara do Questão de Tempo. Bravo. E aí ele morre, e aí vem uma amiga dela falar, tipo, eu vou te cadastrar num programa. Isso é um absurdo desse episódio, porque até metade desse episódio ele é muito realista. E aí essa amiga dela bota ela no beta de um sistema que ela começa a conversar com o marido que já morreu. Só que não é o espírito do marido dela. Basicamente, é meio que como um chat GPT, uma inteligência artificial, que leu tudo dele, leu todo o Facebook dele, viu todo o Instagram dele, viu uma pancada de vídeos dele, leu tudo aquilo ali e ele aprende a ser ele. E aí ele finge ser ele. E aí ela fica usando isso pra meio que ficar conversando com ele pra matar a saudade, tá ligado? E aí ela começa com resistência, e aí ela descobre que tá grávida dele. E é muito bizarro, E aí né? eles começam a ficar conversando, e aí ela começa a criar um vínculo emocional com ele, porque, tipo assim, é ele, não é ele? É ele ou não é, tá ligado? Mas ele já morreu. E é bizarro que ela esconde ele quando vem visita, essas paradas. Aí É essa muito parte já começa a ficar viajado porque vem um próximo upgrade que traz o corpo dele. Aí bota essa identificar no corpo dele. Aí parece que é ele. Até essa parte é mais viajada. Mas tem a parte que elas estavam por chamada de áudio bem possível de alguns anos. De texto já é possível, de áudio daqui a algum tempinho. Então, tipo, é muito realista como isso pode acontecer. Esse episódio é muito bom. Eu achei ele muito maneiro, muito interessante a proposta. Porque, mano, eu já fiz isso no meu trabalho de inglês, cara. E eu, não tô com tempo, mano. Tô com muito trabalho, não tenho tempo pra fazer isso aqui, não. Aí, o que eu fiz? Eu cheguei, peguei todo o input, né, do trabalho. Aí eu li, ele quer que eu fale da minha vida em tais contextos e tal. Usando algumas regras do inglês em determinados momentos. Alguns subjects. E aí, beleza. Aí eu fui pro ChatGPT e falei, ChatGPT, eu sou Vinícius, nasci e tal, gosto de tal coisa. Entrei na faculdade fazendo isso, comecei a fazer isso. Aí minha adolescência eu passei jogando isso, lendo isso. Eu dei todo um resumo da minha vida e falei, agora seja eu fazendo esta redação. E aí mudei, colhei a redação lá. E ele fez, como se fosse eu. Parece que ficou, pô. É totalmente eu escrevendo aquilo ali. Então, isso já existe. Isso é muito maneiro. Tem gente que tem medo. Eu acho isso muito maneiro. Eu fico até empolgado. Nesse caso do trabalho, isso não é um problema. No caso, vamos supor, dar o exemplo aí da Peggy Carter com o marido dela, eu não vejo isso como negativo, né? Ela quer matar a saudade, e não tá prejudicando ninguém. Prejudicando ela, né? Eu acho um pouco estranho a pessoa se agarrar a uma coisa que é falsa, tá ligado? Que é uma simulação. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente consiga, sei lá, botar um óculos e ir pro mundo de Matrix. Não ia ter uma porção de gente que nunca ia querer sair desse negócio? Tá ligado? Isso não seria prejudicial pra pessoa, tá ligado? Se é no mundo real, sim. Se é no mundo Matrix, não. Ah, tá. Se as máquinas não dominaram o mundo, então o cara tá de sacanagem. É um problema. Mas no mundo de Matrix eu nem vejo como um grande problema. Tudo que eu entendo bastante o Cypher, tá ligado? Não, com certeza. Ele querer sentir o gosto da carne. Da carne, pois é. Mas eu acho que em alguns contextos da vida isso vai ser prejudicial. Porém, eu acho que é inevitável. Eu acho que a evolução tecnológica, ela é inevitável. Não tem como lutar contra ela. Eu acho que é uma batalha perdida. A única coisa que pode impedir alguns avanços é lei. Por exemplo, recentemente teve uma inteligência artificial no Japão que conseguiu prever resultados de julgamentos baseado em vereditos anteriores de determinado juiz. Mano, se o robô conseguir substituir advogado ou juiz, que são coisas extremamente humanas, já que mexe com várias subjetividades, o que não pode ser substituído, tá ligado? Eu, por exemplo, eu vou ser sincero, eu não vejo motivo pra inteligência artificial não substituir um professor. Sério mesmo. Eu não vejo porquê. Eu também não vejo.
acho não. Um óculos de realidade aumentada, o cara não aprende tudo na casa dele e ainda muito melhor do que o professor teria capacidade de ensinar. Sim. Porque, não sei se vocês sabem, mas já existe muita inteligência artificial que já consegue te ensinar coisas. Eu, por exemplo, eu conheci uma que é pra você conversar, pra fazer conversação em inglês. Eu tô até usando bastante. É Practica, essa. E basicamente, ele usa o ChatGPT por baixo, mas ele tem por cima um sistema de linguagem natural, né, pra poder conversar em inglês. Então eu consigo conversar com o ChatGPT sobre contextos e assim, é pra treinar, tá ligado? É pra treinar a conversação. Ele me entende, o meu inglês, me ajuda a corrigir coisas que eu falo incorreto e fala de forma natural. Então assim, basicamente um professor de inglês, tá ligado? E eu não vejo como isso você não pode ir pra outras áreas, tá ligado? O lance é que, por exemplo, se a escola for um lugar obsoleto, isso não vai prejudicar a vida em sociedade daquele garoto? Não, mas aí ele vai pra escola ainda. No caso que ele teria que ir pra escola, mas ter a aula com o robô. Porque aí você mantém um aspecto de socialização. De e socialização, etc, né? pode É ser. importante. Vai acabar só com os professores mesmo. Mas não dá pra, por exemplo, botar o aluno numa sala de aula virtual? Não daria, não é mesmo? Não. Porque aí você cai num problema muito maior, que é tipo, os alunos terem condições de ter isso em casa, etc. Questão de internet, que é outro problema. Então, assim, se você garante minimamente que, tipo, que as escolas tenham essa estrutura, é muito mais fácil você garantir. Tipo, eu imagino que vai ser uma parada, tipo, Cyberpunk 2077. Vocês viram o anime? Que tem, tipo, a galera vai, senta lá no bagulho, pode até ser com óculos de realidade virtual mesmo, e cada um fica ali sentadinho, pá, tem aula, mas o ambiente pra socializar, etc, existe. Eles continuam tendo pra escola. É, porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Porque senão, porque é uma pessoa igual o Júnior, que não sabe lidar com outras pessoas, entendeu? Tem essas dificuldades, assim, que não aprendeu, não ter... As pequenas dificuldades sociais, né? Essas pequenas dificuldades sociais, tipo assim, teve um déficit ali na hora, tá ligado? Enquanto eu tava estudando, não aprendeu direito como lidar com outro ser humano e tal. Então é importante isso, tá ligado? Agora vamos um pouquinho para a parte política da coisa, porque se tratando de uma inteligência artificial substituir uma área das ciências humanas, vai haver uma pressão política para que isso não aconteça. Por exemplo, como é que vai passar uma lei para substituir o juiz? Se, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal pode simplesmente chegar e dizer isso aí é anticonstitucional, e pronto, barrou o avanço, acabou. É tipo quando eu vi a galera falando, tipo assim, o Bitcoin vai substituir o dinheiro, porque o Bitcoin, ele não é rastreável pelo governo, é um dinheiro que o povo decide o valor, sendo que é simplesmente qualquer país legislar e falar, o Bitcoin tá aqui proibido. Aí você só vai poder ir usar em outro lugar que não seja naquele lugar, entendeu? No fim das contas, ainda tem essa questão, a questão legislativa, executiva e jurídica. É, mas aí... Pode barrar os avanços. Mas aí tudo bem. Por exemplo, esse da classe dos dubladores, eles obviamente vão entrar nessa seara. Eles vão tentar que passe uma lei para que isso não seja proibido. Pelo menos no Brasil. Nem que, por exemplo, a Disney pode usar a inteligência artificial no raio que parta, mas no Brasil vai ter que ser dublado. Eu odeio quando fazem isso. Eu não sou muito fã não, e eu acho que isso é um problema muito grande, porque, tipo, isso faz com que uma galera evite fazer coisa pra cá, tá ligado? Isso é desinteressante pra eles. A gente vai perder acesso a um monte de coisa, porque, para pra pensar comigo. Vou pensar num caso aqui bem extremo, tá? Nintendo. Nossa, eu tenho um medo absurdo da Nintendo, só não vai ter mais nada, meu. Tipo, a Nintendo, ela ama pra caramba, o Brasil ama tanto que nunca se deu o trabalho de fazer nada legendado direito. Então, assim... Uma empresa tá cagando litros e litros pra cá. Exato. Aí que tá. Aí vamos falar que o governo foi e implementou qualquer entrave adicional do que a gente já tem, porque hoje a gente tem um problema muito grande, a gente tem vários problemas relacionados a imposto, etc, qualquer coisa que é um inferno pra entrar, tem uma homologação, então assim, hoje em dia, as coisas que a gente já tem acesso passam por uma burocracia absurda, criar mais camadas de burocracia vai fazer com que essa galera vá embora de vez, a não ser que role, por exemplo, um baita do incentivo fiscal, o que eu acho que não vai acontecer, então assim, vai ser só barreira, e a galera vai falar, tá bom, beijo, me liga, valeu, falou, quer comprar, importa, e a gente paga uma nota do mesmo jeito. Então, assim, acho que só espanta. Nossa, eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, no caso da dublagem, especificamente, se eles já pagam isso hoje, eles só vão continuar pagando. Eles vão estar deixando de economizar. Não acho que eles não vão levar mais nada pro Brasil. Se a IA tá rolando lá fora, para pensar. IA, dublagem é uma realidade. Disney tem acesso a isso e faz para
todos os países. Ah, mas o Brasil não pode. Ou eles só vão trazer o filme legendado, que eu não sei se existe hoje em dia, por exemplo, filme grande vindo só legendado. Também sei, não acho que não existe, não. Não sei. Mas, pô, beleza. O filme vai vir sem legenda, ou eles vão falar, então deixa quieto. Ou então vai fazer uma parada toda diferentona, tipo a China. Você tá vendo como as coisas estão chegando super legal na China, né? Então, assim... Cara, isso aí eu tenho muita certeza que isso não vai rolar. Eu tenho muito medo disso. Cada vez que vem o governo inventar alguma taxação diferente, o Procon querendo processar a Apple, eu tenho um medo absurdo da Apple simplesmente falar, eu vou sair do Brasil. Cara, a Apple sair do Brasil, isso não vai acontecer, mano. Cara, é muita taxação, mano. E cada decisão, o governo quer ficar decidindo o que a empresa tem que ou não fazer. E aí isso me dá uma raiva, porque a empresa poderia, em teoria, fazer o que ela quiser. E a gente, que é o otário, que decide se compra ou não, tá ligado? Eu decido se eu vou lá gastar o meu dinheiro pra comprar um iPhone que a caixa é desse tamanhozinho aqui, porque eu não venho com carregador. Eu quero ter esse direito, tá ligado? Não quero que o Procon vá lá e multe em vários milhões a Apple. Tipo, que fica claro que a Apple vender sem carregador, ou qualquer empresa vender sem carregador, é uma merda, é uma desgraça. Porém, o governo meteu o bedelho disso. Não é legal também, tá ligado? É dois errados. Eu acho que o que tem que mudar é a decisão... O consumidor que tem que parar de... O consumidor pô... Agora que não, pera aí, mas tem outro ponto também, cara. Se todas as empresas decidirem fazer isso, o consumidor fica sem opção. É tipo essa galera, tipo assim, nossa, tá reclamando do Instagram, porque o algoritmo é esse e aquilo, é só tu fazer uma rede social pra tu, pô. Para, esse argumento é infantil, pô. Obviamente, o Instagram monopolizou aquele tipo de rede social. E não vai ter outra, tá ligado? Que vai conseguir concorrer. Não é assim que funciona. Existem algumas empresas que são líderes no segmento e não tem como serem superadas. No caso das empresas, por exemplo, de telefone, se todas elas, não são milhares, são algumas. Se todas elas chegarem no acordo, pô, bora vender esse carregador, todo mundo está ganhando, todo mundo economiza, bora. Um aperto de mão, um show de bola. Isso acontece aqui no Brasil com empresas de telefonia. Só tem 4. Todas elas chegam a um acordo que se, vamos botar só, o pacote é só desse aqui pra baixo, pô, também não vai me sacanear. Bora, pronto, show. Aí todo mundo paga uma internet merda, porque as outras são parecidas, e aí fica assim, entendeu? Eu acho que esse argumento é muito mais complexo do que só a população decide que vai comprar ou não vai comprar. Para, não é assim também. Mas aí eu te pergunto, por que ninguém tá no pé então da Oi, da Claro, da TIM e da Vivo? Sabe por que não tá? Porque aqui no Brasil a gente tem uma merda chamada Anatel, que ela se põe na responsabilidade de fiscalizar aqueles caras. Só que o que acontece de verdade é que ela protege esses caras, pô. Sim. Tá ligado? Inclusive, esses caras ajudam a indicar quem vai ser o líder da Anatel. Tá tudo errado. Tá tudo errado aqui. É o poste mijando no cachorro, velho. Eu fico Nossa, impressionado. total. Isso não faz o menor sentido. Mas voltando aqui, então calma, esse assunto que a gente tava falando agora é muito mais complexo do que só a população decide. Para, seja liberal ou não seja liberbobo, tá ligado? Nem todas as coisas são assim, tá ligado? Porque, por exemplo, a Coreia do Sul não se tornou um país incrível, pô, precisou de muito incentivo de governo. A galera do governo regula a galera do K-pop, tá ligado? Então, calma, não é assim. É verdade, o K-pop é política, né? Sim, totalmente. Porque até a questão de filme também é incentivo do governo. Existe a maneira certa do governo meter o B dele, velho. Essa que é a parada. É a Ancine que deu certo, né? Nossa, nem fala, cara. Nem fala disso, velho. Outro ponto, isso é uma vantagem da inteligência artificial, que com certeza ela vai diminuir burocracias ao redor do mundo. É igual, pô, quando o Premiere e After Effects se tornaram programas rodáveis dentro de um computador minimamente ok, quanto editor de vídeo não apareceu? O mercado de edição de vídeo estourou por conta disso, um monte de canal começou a crescer, etc, porque a galera tinha tempo e a trancos e barrancos, por mais que tipo, a gente entrasse no cenário de pirataria, etc, a galera tinha acesso de uma maneira minimamente viável a recursos que teoricamente grandes estúdios estavam usando, etc. Tipo, IA vai seguir exatamente nessa vibe. Se uma galera usar bonitinho, vai sair filme, vai sair série, vai sair animação. Provavelmente vai tomar muito processo da Nintendo? Provavelmente, mas pô, vai sair uma parada legal. Por que não tomar processo da Nintendo? Exatamente. Eles processaram o próprio filme. Eles deram um ban no próprio vídeo. Caraca, Nintendo é absurdo, velho. Isso é uma coisa que a gente nem falou, né? Tipo assim, eu falando tipo assim, vai poder fazer filmes do zero e tal. Com ator pode demorar décadas e décadas e décadas, mas com animação, não tantas décadas assim. Não, porque você não tem o Vale da Estranheza pra lidar, né? Você pode fazer coisas ali mais. E isso talvez possa fazer surgir animações brasileiras legais aí.
nos próximos anos. Vamos torcer pra que isso aconteça. É, porque, cara, a parada é que as boas ideias existem aqui. Eu sei que existem. É que às vezes não tem possibilidade, né? A Era do Gelo. O diretor e tal, ele é BR, só que ele foi dar certo quando ele foi pra Blue Sky lá fora. A gente tem o Rafa Grassetti, tá ligado? Que fez as artes de God of War. É. Se não me engano, o rapaz que inventou o Kinect foi um brasileiro. Só que não tinha nada aqui no Brasil pra usar aquela tecnologia. Igual o Mike Deodato, pô. Pra mim é um dos melhores desenhistas da atualidade. E ele Cara, é brabo. faz muita coisa no Brasil, né? Ele trabalha pra Marvel. Essa também não seria outra categoria ameaçada, desenhista? Eu só não tô me arriscando ainda em dizer que, por exemplo, roteirista, aí eu não me imagino um robô fazendo um roteiro que fique muito convincente, tá ligado? Que consiga ficar fora de roteiro, tipo da Marvel hoje em dia, que parece que é feito por algoritmo. Eu imagino o inteligência artificial fazendo todas as histórias de inteligência artificial seriam assim. Ah, cara, de novo, tudo depende do prompt. Tipo, eu acho que, por exemplo, eu já fiz uns testes, inclusive, criando conteúdo pro Insta do Marca Página. Tipo, se você passa uma estrutura minimamente decente, tipo, eu espero que tenha X, Y, Z, você pode pedir pra ele ser imprevisível. Então, assim, você pode falar, putz, em dado momento eu quero que seja X, Y ou Z. Montando um prompt minimamente decente, dá pra sair coisas ok. Se eu não me engano, ouvi dizer, não fui atrás, essa última temporada de Black Mirror, eu não sei se foi a temporada, se foi um episódio, se foi uma cena, mas usaram o ChatGPT pra escrever. Com a bosta, ficou? Assim, não vou entrar em detalhes, mas assim, tem mais episódios falando sobre misticismo do que sobre tecnologia. O que é bizarro, né? E qual é a proposta da série? Mas de qualquer forma, caso você ouvinte não saiba, eu faço os roteiros dos vídeos que vão lá pro BuenoNet, Vinícius ou Aíba vai lá e grava e tudo mais. Eu faço de tudo pra não ter que usar o ChatGPT. Só pra ser coerente. Eu não quero arte sendo feita por robô, tá ligado? Eu não quero Eu tipo de coisa, uso muito. Mas eu acho legal tu usar pra trabalho, tu usar essas coisas, porque isso não é arte, entendeu? Eu acho que o meu problema é só a produção cultural ser feita por ChatGPT. De uma forma que não seja usada como ferramenta, tá ligado? Se você usar como ferramenta, eu acho ok. O problema é quando eu acho que pede pra ela fazer a arte. Por exemplo, as resenhas de filme que eu faço, eu uso o ChatGPT. Como? Eu chego lá pro ChatGPT e falo, vi filme tal, gostei muito, gostei da atuação de fulano, gostei de tal coisa, achei isso aqui negativo, achei isso aqui muito positivo, e aí eu peço pra ele fazer uma resenha a partir disso. Quando ele faz a resenha a partir disso, eu vou lá e vou limpando, e vou mudando tudo que ele escreveu, mas eu pego meio que o corpo que ele criou, tá ligado? Eles, pra estruturar texto, é maravilhoso, assim. Isso estrutura muito bem as ideias. Então, tipo assim, às vezes eu solto, tipo assim, gostei disso aqui, não gostei daquilo ali, não gostei daquilo ali. Ele vai pegar aquilo e vai agrupar isso de uma forma que vai ficar bem coerente e fazendo sentido. E aí vai eu e vou mudando, vou tirando isso, vou botando, tipo, eu gosto de iniciar falando essa frase. Eu quero falar isso aqui, eu quero terminar. Eu já penso, tipo, quero concluir o vídeo falando isso. Então eu vou lá e mudo o final do vídeo pra isso. Então, de qualquer forma, como uma review, uma opinião, e a opinião é sua e ninguém tá vão tirar ela de você, e você tá usando o ChatGPT como ferramenta, tá ligado? Mas eu acho, quando se trata de artes um pouquinho mais, sabe, que devia transmitir alguma mensagem, algum valor sensorial pra pessoa que escuta, eu acho que eu não gosto da ideia de ser feito por um robô. Embora, de novo, eu acho inevitável. A gente vai chegar nesse nível, e pode ser que seja imperceptível. Chega uma hora que não dê nem pra perceber que é um robô mágico. É porque quando se não tem input, o negócio que você só pede vai ser uma merda. E vai ser uma merda por um longo tempo. Bota aí 10, 15 anos pra ser uma merda. E aí, assim, por exemplo, eu tô escrevendo uma história, eu sempre tive uma vontade de fazer paradas visuais, assim, e tal. Eu sempre tive essa parada de edição, querer fazer um vídeo, um filme, algo desse tipo. Já flertei com isso várias vezes durante a minha vida. E aí eu tava recentemente com uma vontade de fazer um curta. Algum curta. Só pra fazer. Tipo, editar e tal, fazer e, tipo, lançar. E aí eu comecei a escrever esse roteiro do curta junto com o ChatGPT. E aí eu lancei ideias, e aí eu peço pra ele estruturar, e aí, tipo, ele me ajuda a escrever como? Eu vou lá, dei meio que a ideia inicial do curta. Ele desenvolve. Aí eu falo, cara, mas isso daqui tá muito estranho. Você tá fazendo uma história muito linear. Ele, desculpa, vou refazer. Aí, beleza. Aí eu, cara, isso aqui tá com muito Deus Ex Machina em tal ponto. Aí ele, beleza, a gente vai te fazer isso. Aí eu, cara, eu queria que tal cena tivesse uma conexão maior com tal cena e que fosse decorrer em alguma outra coisa no final da história. Ele vai lá e reescreve. Então, assim, é legal, tá ligado? Ele consegue ser uma baita ferramenta pra te ajudar a desenvolver coisas assim. Então, assim, usando assim, dessa forma de história, você montando um roteiro, porque você tá metendo o prompt, você tá corrigindo ele, você tá guiando, eu acho que essa parte é muito usada. Tenho uma
uma parada que pode acontecer também, mas não dá pra ter tanta certeza, é que se tudo ficar com cara de artificial, um cara de feito por máquina, pode gerar todo um mercado paralelo de pessoas que dão valor para as coisas feitas por humano. É o que eu acho. Eu falei isso, cacete, no início do A gente episódio. falou, tipo, pô, selinho IA free da vida. Ah, tá. Né, mas é porque a gente tava falando de dublagem, e na dublagem eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu acho que isso pode acontecer pra tudo. Jogo, eu quero um jogo que seja feito por um criador e tal. Eu não quero um jogo gerado por IA. Não quero ler um livro gerado por IA, quero ler um livro gerado. Por exemplo, a galera com Kojima. Kojima fez literalmente um Correio Simulator. Nossa, meu Deus, que jogo! Porque foi o Kojima que fez. Vai ter essa galera que é fã de criadores específicos. Pô, mas é um baita Correio Simulator. Eu nem me arrisquei. eu gosto de coisas mais impactantes. Mas, Você não gosta do Kojima, não? Não, é que, tipo, não me chamou a atenção. Só isso. Eu fui porque eu sou muito fã de Metal Gear. Justo. Mas o lance é que, tipo assim, só os extraordinários aqui que são bons de verdade vão se destacar. Que bom, só ligo pro extraordinário mesmo. O quão diferente isso é da realidade. O quão isso muda o status quo. Isso é verdade. Só que, tipo assim, beleza, mas, por exemplo, não dá pra todos serem extraordinários. Sim. E se todos forem de extraordinário, logo o extraordinário será um novo medíocre, que logo também será superado. Sim. Mas aí é aquela parada. Nossos bisnetos vão ser os seres humanos do filme Wall-E. Eles ficam parados na cadeira porque tudo já pode ser feito por eles. Mas... Moleque, eu fiquei todo feliz que eu botei ChatGPT no meu carro. Porque Meu Deus. eu hypei muito. Começou no submarino. Mas é o quê? Pra auxiliar no trânsito? Qual é a utilidade? Ela tá disponível pra mim conversar com ela, perguntar coisas aleatórias do ChatGPT. Então, assim, o que acontece? Basicamente é um atalho da Apple, que aí você consegue meio que... Ele conecta com o ChatGPT, aí você bota o teu token no teu ChatGPT, e aí ele faz uma ponte da Siri pro ChatGPT. É uma forma de deixar a Siri inteligente, porque a Siri é uma anta, né? Quem usa assistente pessoal sabe que a Siri é a pior assistente de todas. E aí é uma forma de a Siri ficar inteligente, porque é a Siri conectada ao ChatGPT. Visto que quando você entra no carro, você tem o CarPlay, quando eu aperto o botãozinho de falar com o assistente, eu falo com o ChatGPT. E aí é muito maneiro, porque, tipo assim, eu chego e falo, ChatGPT, eu preciso, de uma desculpa pra dar pro fulano de tal pra não ir em tal evento. GPT, indo no carro, assim, o ChatGPT falou, você pode falar tal coisa, fulano. Valeu. Aí, tipo, tudo isso resolvendo quando você tá no carro. Então, tipo, é muito prático. Vocês falariam assim pros Vingadores: deixa o Ultron dominar, o que vocês estão fazendo aqui? Saiam do Sokovia, deixa ele terminar o plano dele. Vocês são essas pessoas. Não, porque São. o Ultron, ele era mal, né? ele era mal. Você tem que vir um robozinho bom, pô. Tem que vir um Sony. O Sony lá do robô. Você tem que entender que eu sou o cara que vai sempre querer testar novas tecnologias. Quando sair um chip pra meter na mão, pra mim não ter que carregar meu relógio pra pagar, pra poder pagar com a minha mão, eu vou botar o chip na minha mão, cara, pra poder pagar com a minha mão. Pronto, que fica aqui uma nota de repúdio aos cientistas do mundo, tá? Porque quando a gente fez a parte 1 desse programa, há quase 2 anos atrás, a gente falou, cadê o Robocop? Nada de Robocop. E até hoje, nada de Robocop. Queria falar também que você me criticar na parte 1, que eu me lembro. Eu não ouvi, não tem muito tempo que eu não ouço a parte 1. Mas eu lembro de você me criticar porque eu falei, tá? A gente tava no meio da pandemia, eu falei, eu odeio ter que pegar meu cartão e ter que apertar botões em máquinas de cartão de crédito. Você me julgou, falou que eu era fresco, idiota, não sei o que lá. Continuo achando isso, pô. Fala sério. Caraca, pra mim eu acho uma obrigação, um lugar onde eu vou fazer uma coisa, aceitar que eu pague com meu cartão, ou com meu relógio, ou com meu celular. Pagar com o celular é um caminho sem volta. Mano, é um caminho eu não quero ter que apertar botões que todo mundo apertou durante o dia. Eu não quero. Frescura total, cara. Frescura total, pelo amor de Deus. Pra você. Você segura no corrimão dos lugares? Pra não cair, sim, normalmente sim. Por quê? Porque você tá sempre caindo? Por que você precisa segurar os corrimões? Cara, você já andou comigo na rua, eu caio com uma certa frequência. Isso é verdade. Isso é verdade. Pior que isso é verdade. Pior que isso é verdade mesmo. Do nada ele tropeça. É bizarro. Dá até raiva. Mas enfim, cara, é uma questão de segurança. Depois você chega no banheiro, você lava sua mão com sabonete, com álcoolzinho. Você faz isso? Duvido. Quando eu vou no banheiro, com certeza. Você vindo aqui em casa, chega na rua, senta no sofá. Toma um banho. Vai lá, vamos. Eu só sento no seu sofá depois de tomar banho. Antes de tomar banho, eu sento na cadeira. Num banquinho muito específico perto da cozinha. Nunca parei de pensar nesse teu modus operandi, não. É, porque é só eu que me importo com isso, né? Porque eu vou pra sua casa de BRT. Ou seja, toca em mim tudo quanto é tipo de criatura. Algumas nem são desse planeta. E aí eu vou lá e vou sair encostando as coisas? Claro que não, até porque eu vou dormir ali depois. Enfim, de qualquer forma, nota de repúdio aos cientistas do mundo, aos engenheiros. Nada de Robocop. O que vocês estão fazendo? Cura do câncer? Não estão, né? Vendedores sempre tenham maquininhas que sejam pagas aproximação. Eu lembro do Choque de Cultura, lembra?
A gente não tem o skate que voa porque não param de inventar preocupação à toa por cientista. Ficam fazendo mandar nave espacial pra tentar achar água no planeta que não tem ninguém. O planeta não tem ninguém. Vai achar água pra quê? Não tem carro pra lavar. E é verdade. Eu acho muito mais útil a curto prazo o Robocop do que a gente ir pra Marte. Elon Musk fica de quê? Cara, o ponto é que você não tá enxergando. É igual aquela questão, aquela clássica questão do se o Brasil não fosse colonizado pelos portugueses e fosse colonizado pelos ingleses. O Brasil seria um lugar melhor? Obviamente seria um lugar melhor. Talvez fosse um lugar merda, mas obviamente seria um lugar melhor. Não seria então, não, mas essa não é a discussão do programa. Essa discussão você também não entende. Você não Caraca, eu já falei... Mano, existe um livro do Eduardo Bueno, Brasil, uma História, e tem um texto dedicado a isso. Não existe nenhuma prova factual de que o Brasil seria um país melhor se fosse colonizado por outra nação. Não existe essa prova. Não existe, porque não aconteceu, pô. Não tem como fazer isso. Não, seu idiota, porque existem outras colônias desses caras em outros lugares, cara. As únicas colônias que deram certo foram as 2 da América do Norte, todas as outras deram errado, cara. Existem milhões de países da África que vamos voltar para essa discussão. Enfim, mas eu quero te lembrar que o Brasil, ele é um país de um tamanho totalmente diferente dos Ele só tem esse tamanho porque foi Portugal, filhote. Se tivesse sido outra nação, ele teria se dividido. E outra coisa, não existe nenhum estudioso da sociologia ou da história que concorda com a sua opinião. Ah, não, pô. Minha empírica. Minha opinião é empírica, pô. Eu vejo isso. Ai, meu Deus. Enfim, faculdade de História, fecha essa porta. Vocês não servem pra absolutamente nada. Enfim. Já acabei com 3 faculdades. 3 faculdades de Ciências Humanas aqui, cara. Filosofia, artes e História. Filósofo só fala o óbvio, né? Vocês estão estudando pra quê? Filósofo... Os caras lá discutindo a sociologia fundamental de Hegel. Acho que os caras de humanas devem odiar. Devem odiar.